Para Natal, a doutora Nara Medeiros, médica e cirurgiã vascular. Vamos falar sobre problemas circulatórios, quais os riscos, como se prevenir. Se você tem dúvidas sobre esses assuntos, pode mandar ou no WhatsApp da Jovem Pan Natal ou lá no nosso canal do YouTube, que a gente tem o maior prazer em falar. A gente vai conversar longamente aqui com a doutora Nara. Doutora Nara, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Manhã. Na verdade, eu que agradeço. É muito gostoso começar assim essa manhã de sexta-feira, logo aqui, falando sobre uma coisa que eu amo, que é a circulação. E é isso. Então vamos começar aqui perguntando quais são os problemas circulatórios mais comuns, doutora Nara. Quando a gente deve procurar o médico, o angiologista, o médico vascular, né, para entender da importância de cuidar da saúde circulatória? Então, uma ótima pergunta, Patrícia, porque na verdade a circulação ela demanda muitos sintomas e muitos deles são silenciosos. Então, o ideal mesmo é que você faça um check-up vascular anual. Procure o seu angiologista ou cirurgião vascular, que é o médico especialista que cuida da circulação, e faça esses exames de check-up, porque a maioria das doenças mais graves, elas não avisam quando chegam. Elas são silenciosas. Geralmente a gente se dá conta do sistema circulatório, viu, Arthur? Principalmente as mulheres, quando vê alguma varizes ali, não é? Alguma veiazinha, aí a gente procura mais por questão estética, na verdade, né? Exatamente. As mulheres, elas procuram muito mais um angiologista por conta dessa causa estética, mas varizes não é algo só estético. Na verdade, varizes é o iniciozinho de uma doença que pode ser agravada no futuro, que se chama insuficiência venosa crônica. Doutora Nara, essas questões vasculares também tem muitas predisposições genéticas, né? Quem tem histórico familiar de doenças vasculares, quais são os cuidados adicionais que qualquer pessoa tem que ter para poder não ser surpreendido? Exatamente. Que não dá nem para dizer que pode ser surpresa, né? Já que existe um histórico familiar. Isso, na verdade, sim, existe a questão familiar, né? E no caso, por exemplo, das varizes, a principal causa de varizes, muita gente pensa que é a genética, mas não é. É simplesmente envelhecer. Então todo mundo vai ter varizes. Todo mundo vai ter varizes, todo mundo um dia vai ter algum problema da circulação. Por isso que eu reforço, o check-up vascular é muito importante, né? Você começar a fazer uma avaliação com o cirurgião vascular, o ideal é que comece já a partir dos 30, 40 anos, fazer um check-up com um Doppler, que é um ultrassom que vê a circulação. E é claro, se você na família já tem alguma história de varizes, de AVC, de trombose, deve procurar mais cedo. Bom, então, sim, eu ia perguntar exatamente isso, em que momento da vida se deve começar a se preocupar mais sobre, você falou, 30, 40 anos, mas pode acontecer antes de algumas pessoas? Pode sim. Hoje, principalmente nas mulheres, a gente vê bem na adolescência, assim, aparecimento de vasinhos por causa do uso de anticoncepcional muito precocemente. Então, assim, se mãe, você vê algum sinal, alguma varizezinha na sua filha, leve ao angiologista, sim. É bem mais comum na mulher, né? A questão hormonal afeta mais. Então, esses problemas são maiores, essa preocupação é maior com a mulher do que com o homem. Nesse quesito, até nisso os homens levam vantagem, né? Pois é, infelizmente, o hormônio feminino sim está relacionado com a doença das varizes e a mulher vai ter mais varizes e vai ter também mais sintomas, mas não quer dizer que o homem não tenha. Principalmente, isso está relacionado, no caso do homem, com a profissão. Porque ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado, isso pode dar varizes. Pronto, exatamente. Essas são as perguntas que já estão bombando lá no nosso chat no YouTube, como o Murilo Pereira do Nascimento, que ele quer perguntar para a doutora quem trabalha muito tempo agachado, como ele, que é pedreiro. Então, como evitar problema nas veias dele, no sistema circulatório? Então, na verdade, não é só o fato de estar agachado, é o fato também de estar muito tempo em pé. É claro que você agachado vai fazer uma pressão mais em cima das suas pernas, isso pode ajudar a dilatar as veias, mas ficar muitas horas em pé é até pior. E como evitar? A principal forma se chama atividade física. É o caso ali do nosso ouvinte Josenildo Patrício também. Tem o Murilo, o problema dele é ficar muito tempo agachado, o Josenildo é ficar o dia todo em pé. Então tem esses dois elementos. Porque se a primeira causa de varizes, na verdade, a gente envelhecer, porque vamos perdendo colágeno, e perde colágeno da veia também. Aí as veias vão se dilatando e vão perdendo a sua função. Por isso que chama varizes, que é uma veia dilatada e tortuosa. Mas a segunda forma a segunda causa seria o sedentarismo.
Portanto, você fazer uma atividade física, que por muitas vezes houve um mito sobre você fazer musculação e dar varizes. Ia perguntar quem quais acha que musculação dá varizes, esqueça isso. Eu ia perguntar isso pra você. Eu sou praticante de musculação e tenho uma vasodilatação muito grande. E aí eu me preocupava, assim, se isso pode ocasionar problema vascular. Não, ao contrário, é porque quando você faz atividade física, você perde aquela gordurinha ao redor das veias, elas ficam mais evidentes, então dá a impressão que a veia quebrou, mas isso, na verdade, isso é saúde, tá? E quando você faz atividade física e principalmente trabalha a panturrilha, que é o nosso segundo coração, você fica com a circulação mais saudável. Que bombeia, não é isso? Doutora Isso. Nara, e existe alguma atividade física que é prejudicial para quem tem um problema maior, que seja de alto impacto? Exato, é muito boa a tua pergunta, assim, na verdade o impacto, sim, ele pode ajudar a quebrar a veia, mas algo que eu sempre oriento, é muito melhor você fazer a sua corridinha, você fazer a sua atividade física do que ficar sedentário. As atividades de altíssimo impacto, os atletas, por exemplo, de voleibol, ou o que pratica realmente o atletismo, realmente pode quebrar a veia, mas, por outro lado, esses atletas não têm sintoma, porque tem uma boa musculatura, porque tem um bom coração. Mais uma pergunta aqui da nossa audiência, tá? O pessoal tá bem interessado no tema. Natália Teixeira, ela tá dizendo que vai viajar amanhã e quer saber se precisa fazer alguma prevenção vascular para poder aguentar o carnaval. Eita, ótimo assunto, carnaval vai ser né? bom, hein? Carnaval. Valeu, Natália. Sim, olha, principalmente agora que a gente está no período mais quente do ano, né? E o calor, ele acaba dando mais sintomas de circulatórios, porque às vezes dilatam mais, isso pode levar a inchaço, a mais dor, mais cansaço. Então, primeiro, beber bastante líquido. Usar roupas leves e após passar o dia na folia, chegar em casa, botar um pouquinho a perna pra cima, isso vai ajudar a se recuperar pro dia seguinte. Bastante líquido é água, né, doutora? Bem claro, né? Sim. Porque alguém pode pensar que é outra coisa. Não. O álcool não vai dá hidratar, certo, né? porque álcool desidrata, tá? Obrigada, Arthur. Não, e ela perguntou também se precisa usar meia todos os dias. Pelo visto, ela deve sofrer com algum problema vascular. Então, se o paciente já usa uma meia elástica, vai ajudar, sim. Não precisa ir pular carnaval de meia, né? Porque não vai aguentar por conta do calor. Mas você pode chegar, você que já está habituado a usar a sua meia, quando chegar em casa, colocar um pouco ela antes de dormir. Coloque a meia 1 hora, isso vai ajudar. Outra coisa, passar cremes circulatórios, vai também ajudar na recuperação. Vamos pegar esse gancho do carnaval e da resposta de muito líquido, mas naturalmente o carnaval é um período que se consome muita bebida alcoólica. Sim. Quais são as consequências do uso excessivo do álcool para essas questões vasculares, para quem já tem predisposição ou não? Então, esse consumo que vai ser, né, em uma semana, ele vai levar à desidratação. A desidratação, ela vai piorar realmente questões vasculares locais, principalmente de sintoma, tá? Mas o uso crônico também pode levar a doenças graves, como, por exemplo, o entupimento das artérias. Porque a circulação não é só veia, né? Temos as artérias que levam sangue para os nossos órgãos. E o álcool, ele pode levar à aterosclerose, que é a formação de placas. Quando a gente entope artérias importantes, como as artérias que vão para o cérebro, que são as artérias carótidas, isso pode dar um AVC. Ou pode dar um infarto quando é no coração, ou até mesmo pode levar à perda de um membro quando é nas pernas.